Bora de notícia importante, Cássio já não é mais jogador do Corinthians. Nas últimas horas, representantes do goleiro se acertaram com o presidente alvinegro pela rescisão do contrato de forma antecipada. O vínculo só se encerraria em dezembro, não vai haver necessidade de compensação financeira por parte do Cruzeiro. Corinthians topou liberar o Cássio de graça por conta de todos os serviços prestados. São mais de 700 partidas, contratado em 2012, 9 títulos, entre eles os mais importantes da história do clube, como Mundial e Libertadores da América, em que o Cássio foi protagonista. Cássio, como eu já contei para vocês, vai assinar um contrato de 3 anos com o Cruzeiro. Esse anúncio deve acontecer na próxima segunda-feira e o Cássio vai receber na Raposa um salário superior ao que ele tem no Corinthians, de algo na casa dos 800 mil por mês. Só para completar em relação a essa novela, a ideia é que Corinthians e Cássio estabeleçam nas próximas horas alguns anúncios. É possível até que exista uma entrevista coletiva para que o Cássio possa se despedir do torcedor. Por falar no Cruzeiro, preciso te atualizar que a Raposa venceu por 1-0 União La Calera na noite dessa quinta-feira no Independência. Não foi um bom jogo, Matheus Pereira mais uma vez resolveu o problema para o Cruzeiro. Raposa que contou também com um resultado inesperado. A Universidade Católica do Equador, que era líder do grupo, tropeçou, empatou em casa 0-0 contra o Alianza da Colômbia. Esse resultado permite ao Cruzeiro assumir a liderança do grupo. Na última rodada, teremos Cruzeiro e Universidade Católica na casa do Cruzeiro. Se a Raposa vencer, ela termina em primeiro e vai direto para a fase de grupos, ou melhor, para a fase de mata-mata da Sul-Americana. Se ela terminar em segundo, vai ter de fazer um mata-mata contra um terceiro colocado, que vem da Libertadores da América, e o Cássio já estará à disposição, seja para essa repescagem da Sul-Americana ou para a próxima fase de mata-mata da competição. Informação pedindo passagem. Vamos lá, o Jorge Nicola, o meu amigo Jorge Nicola, ele Sim. me mandou um WhatsApp falando assim, Traíra. cabido. Para, depois... Tá brincando. Não, já pensou? Porque essa notícia é brava. Uma fonte do Corinthians acabou de confirmar para Jorge Nicola a rescisão de contrato do goleiro Cássio. Está finalmente acertada, o Cruzeiro não precisará pagar nada para contratá-lo. O Corinthians topou rescindir o contrato do goleiro sem custos, e aí o Corinthians e Cássio trabalham nas próximas horas para fazer o anúncio de maneira oficial. Então, o contrato de Cássio Porque o está contrato do Cássio- rescindido com o Corinthians. O contrato do Cássio é até o final do ano. Até o fim do ano. Ele poderia assinar um pré-contrato a partir de julho. O que fizeram? Rescindiram antecipadamente. A Liberaram pedido o moço. do atleta para ele O poder Celso jogar. Russomano chegou. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Tá bom pra ambas as partes. Então é assim. Respeitaram o Cássio. Respeitar Né? a história, Respeitaram né? a história do Cássio. Júnior, né, que veio aquela expectativa, vai sair, não vai, enfim. Eu consegui conversar com pessoas de dentro lá do CT que informaram que mais ou menos uns 3 dias antes do jogo contra o Argentinos Júnior, já havia uma conversa ali do Cássio com o pessoal da rouparia sobre se eles quisessem ficar com algumas coisas do quarto dele, de lembrança, né? O Cássio é um cara muito bem quisto lá dentro, então teve muito chororô, algumas pessoas ficando com alguns pertences dele lá, autorizado pelo próprio Cássio, porque ele já sabia que sairia. Só faltava mesmo resolver essas questões burocráticas. Então, só para a gente recapitular, na quarta-feira, pós-jogo, foi a última cartada do Corinthians para tentar segurar. O Corinthians aumentou o tempo de contrato, aumentou questão salarial, mas nada disso aí resolveu porque era muito mais além. O Cássio, psicologicamente, ele estava pronto para seguir outro caminho, né? Ele já não se via mais tão confortável ali dentro, então por isso ele decidiu sair. O Corinthians fez a parte ali, pelo menos na quarta-feira, né? A gente tem que saber como é que foi feito isso desde o início, quando que ele foi procurado para uma possível renovação, ou se de repente somente quando chegou a proposta do Cruzeiro, mas ele já se demonstrou muito interessado em sair. Na quarta-feira, reiterou lá para a presidência, né, do Corinthians, para Augusto Melo, que iria sair, não queria ficar. Aí ontem foi a última reunião à tarde para definir questão da rescisão contratual, contrato dele que iria até o final agora desse ano, e no meio da temporada ele poderia assinar um pré-contrato sem custo nenhum da multa, que gira em torno de 100 milhões de reais. O Corinthians deve mais de 5 milhões de direito de imagem pro Cássio. Tem essa questão da multa, que aí se esperar mais um mês e pouquinho, 2 meses, ele sairia sem o valor da multa. A vontade do Corinthians é que ele saísse
sem ter nenhum problema com a torcida, sabe? Sem ter nenhum problema com a diretoria. Então não iria dificultar por conta dessa multa a saída dele. Ao mesmo tempo que o Cássio foi um cara que sempre respeitou muito o Corinthians, então nunca veio a público dizer que o Corinthians estava devendo dinheiro para ele ou expondo problemas ali internos da diretoria. Então por isso eles chegaram a esse acordo, está apurando mais detalhes aí, se vai sair totalmente de graça, se ficar alguma porcentagem do valor da multa que o Cruzeiro deve pagar, mas de fato hoje é o dia da despedida e aí o Corinthians está programando também uma coletiva, né, de despedida para o Cássio, mais para frente um busto lá no Parque São Jorge, então as homenagens que seriam domingo contra o Botafogo, já que o jogo foi adiado, serão feitas nos próximos dias. A gente está aguardando o posicionamento oficial do clube, Abel. Legal, então muito obrigado a Lili Nascimento, ao vivo, por telefone, trazendo essas informações, informação importante que hoje é o dia da despedida do Cássio no Corinthians. Rafael Prates, quero ouvir o Prates antes de ouvir também o professor Celso e o Eugênio Léo. A Lili trouxe informações ali importantes, né, em relação até uma dívida do Corinthians com o Cássio, porque, como falou bem a Lili, o que vai ser definido agora é o tempo de contrato que ele tinha, como que vai ser a rescisão, se o Corinthians recebe alguma coisa por isso, se há um acordo que, olha, vocês devem para mim, eu já acertei com você, já acertei com o Cruzeiro. É uma situação aí para você fechar, né, esse capítulo, essa história, uma história muito bonita de um grande ídolo da história do Corinthians, muito importante em títulos fundamentais do Corinthians, de Libertadores, de Brasileiro, de Mundial, de Estadual. E a história está chegando ao final. Foi uma opção do Cássio também, porque a opção do Cássio foi essa. Aí a gente pode debater os motivos que levaram o Cássio a optar, a escolher para sair do Corinthians. Recebeu uma bela proposta de um grande clube também. Certamente o contrato que ele fez com o Cruzeiro é um contrato que é vantajoso, é muito bom para ele também. E não sei o quanto de desgaste interno, de desgaste externo também contribuíram. Mas ele estava determinado a sair, depois que o Cruzeiro o procurou. E o Cruzeiro fará uma boa contratação. Uma contratação muito boa, Abel, que para o Cruzeiro até uma demarcação de território para o mercado. Né? Com um novo dono, com Pedro Lourenço, estamos contratando aqui um grande goleiro, um ídolo de um grande clube do país, que tinha contrato e o Cruzeiro vai contratá-lo. Na última rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana, o Cruzeiro terá a oportunidade de brigar pela liderança do Grupo B, o que garantiria sua classificação para as oitavas de final da competição. O time teve uma rodada favorável ao vencer o La Calera e contar com o empate da Universidade Quito contra o Alianza Petrolera. Atualmente a Universidade está na frente com 11 pontos, enquanto o Cruzeiro está com 9 pontos. Na próxima rodada, as equipes se enfrentarão no Mineirão, e a Raposa precisará vencer para seguir adiante. Somente os primeiros colocados de cada grupo avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados terão que disputar um mata-mata contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para alcançar a próxima fase da Sul-Americana. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!